13 de maio, abolição. Com menos tempo histórico livres do que os escravos, os negros que contribuíram e seguem a contribuir com a formação cultural, social e econômica do país são ainda parte da população mais atingida pela violência, desemprego e falta de representatividade. Muito mais velado do que a discriminação e os preconceitos é o racismo estrutural profundo que precisa ser visto e combatido todos os dias. O Douglas Belchior, professor da Uniafro, e a Lívia Lima, do coletivo Nós Mulheres da Periferia, são apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos e que estão aqui para conversar com a gente sobre todas essas datas e a situação dos negros hoje no país. Eu queria que vocês começassem, bem-vindos mais uma vez, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria que vocês começassem analisando o que é o 13 de maio, então, hoje, e como relacioná-lo ao 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Explica pra gente o que são essas datas. Lívia? Douglas? Sou historiador, pode falar. É muita responsabilidade. Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado pelo convite. E também muito obrigado ao Fundo Brasil que nos coloca aqui para falar um pouco das nossas lutas, né? O 13 de maio, durante muitos anos, ele foi colocado como dia de redenção da população negra no Brasil, a partir da imposição de uma história oficial. O movimento negro brasileiro, ele ressignifica essa data, sobretudo a partir dos anos 70, quando a gente busca na história brasileira uma marcação de enfrentamento ao regime escravocrata. Surge então lá no início da década de 70, no Rio Grande do Sul, com um grupo de negros organizados em Porto Alegre, a ideia de que é preciso resgatar Palmares e resgatar a grande figura de Palmares, que a princípio a gente sempre falou muito de Zumbi dos Palmares. Foi quase uma década de construção de narrativa, até que o MNU se forma em 78, aqui nas escadarias, já com muita troca, muito caldo de cultura em torno desse tema, e o movimento então constrói uma data de luta que vem a princípio, substituir essa data do 13 de maio, que era uma coisa que sempre endeusou muito Princesa Isabel e carrega nela responsabilidades e vontades e uma certa bondade que a gente sabe muito bem que nunca existiu. A mudança do regime se deu, primeiro, por ação política e resistência política do povo negro. Então, quando a gente pensa em abolição da escravidão, é preciso pensar que o nosso povo escravizado nunca, nem por um dia, nem por uma hora, viveu aquele regime sem lutar, sem se contrapor. Então é óbvio que a abolição da escravidão ela é muito mais do que uma assinatura num papel ou uma mudança de legislação. Ela é, antes de qualquer coisa, resultado de luta histórica do povo oprimido. E num segundo momento, também vontade econômica das elites da época, que percebiam que relutaram a mudar o sistema, o mundo inteiro já havia nesse sentido avançado. A própria Inglaterra, que era o grande império do século XVIII, ganhou muito com a escravidão, a partir de determinado momento passou a defender o fim da escravidão em várias das suas colônias e em outros países, e o Brasil já estava atrás nessa movimentação econômica mundial, né? Então há muitos estudos e muitos historiadores que tratam desse tema. Então eu acho que a síntese é essa. O 13 de maio hoje ele tem um significado de denúncia do racismo que permanece. Sim. Você falou sobre essa ressignificação. A gente vive um momento de disputa de narrativa. E está havendo um revisionismo quando a gente fala, por exemplo, na história do Brasil. O próprio Enredo da Mangueira trouxe isso e ganhou o carnaval lá no Rio com essa revisão do que foi a história de quem são os grandes guerreiros da história brasileira. É importante, por exemplo, a Lívia, que vocês trabalham também como um coletivo de comunicação. É importante colocar essas outras narrativas para que o público tenha conhecimento do que aconteceu. Que embate é esse que está acontecendo? Eu acho que a gente está num momento de disputa de ideias. Eu acho que a gente, população negra, a gente não teve acesso a tantas referências. É claro, quem tem a oportunidade de estudar, revisar essa história, mas a gente não tem essas referências. Então, na escola, né, agora tem a lei, mas, enfim, a aplicação dela também ainda é uma dificuldade. A gente só tinha como referência realmente a Princesa Isabel. E aí a gente está vendo hoje, eu acho que com as tecnologias, enfim, a gente tem mais acesso para ter discursos outros, né? Então, acho que eu me vejo um pouco mais nesse lugar também, né? O Nós Mulheres da Periferia é um coletivo de jornalistas que pauta a questão de gênero, de raça, de território. Então, antes a gente não tinha um lugar para falar das nossas histórias, né? Então, hoje a gente consegue esse espaço na internet,
nas redes sociais, e eu acho que a gente consegue falar um pouco sobre quem não teve sua história registrada, né? A gente acredita muito nisso. Nós mulheres, nós mulheres da periferia, nós mulheres negras, a gente não tinha nem quanto dignidade como ser humano, né? Agora a gente já tem avançando aos pequenos passos, mas agora a gente está numa fase de contar nossas histórias, do nosso ponto de vista, né? Sim. Eu acho que um pouco da Mangueira foi um pouco disso. Eu fui ao desfile assistir, foi incrível, né? Assim, a catarse coletiva que a gente teve naquele momento. Sim, e chamou atenção para esse debate, isso é muito importante, né? Agora, a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, trouxe hoje uma entrevista bem interessante com uma pesquisadora e professora da Federal da Bahia, Jamile Borges. E ela fala que o feminismo negro hoje talvez seja o principal campo de forças de atuação para ganhar espaço na luta. O movimento cresce e tem ganhado força, é isso que está acontecendo? Qual é o papel do movimento feminista negro hoje? Eu acho que, considerando que nós somos a base da sociedade, né? Como a própria ativista Angela Davis falava, quando uma mulher negra se movimenta, todo mundo se movimenta, porque ali na base a gente consegue construir coisas para mudar a estrutura toda. E eu acho que isso parte muito das mulheres negras, esse protagonismo que está vindo da gente, porque a gente está numa situação realmente de muita, muita desigualdade. Então, se a gente consegue ter consciência disso e encabeçar uma liderança para uma mudança, eu acho que isso que é positivo, né? Sim, e a gente viu no começo do ano muitas manifestações de mulheres, né? Agora os estudantes, mas no começo do ano, principalmente as mulheres foram as suas, né? Agora, já que a gente estava falando sobre Sérgio Moro, eu queria que o Douglas falasse um pouco sobre esse pacote anticrime. Logo que ele foi apresentado, o movimento negro fez duras críticas ao pacote, inclusive por conta de uma especificidade que é a questão da ilicitude, como é que chama? O excludente de ilicitude. Exatamente. É um nome complexo para que as pessoas não entendam de propósito. Que é o quê? Explique. O ilícito que a gente conhece aí, né, popularmente, né? O cara cometeu um ilícito, né, um crime, algo fora da lei. O excludente de ilicitude exclui o ilícito de uma ação, no caso específico de um policial. Então, olha que loucura. É uma lei que propõe a excluir o ilícito da ação de um policial na operação da sua profissão. É um dos itens de um pacote, de um amplo pacote de reforma da segurança pública no Brasil. Embora a grande mídia não chame assim, o que o Sérgio Moro, como ministro, propõe para o Congresso é uma reforma na segurança pública. E segurança pública deveria ser vista como um direito. Né? Como nós temos direito à educação, saúde, a gente não quer discutir direitos como um todo. A gente não é ideal que a população converse sobre o que acha melhor, sobre os seus próprios direitos. Não há um debate público sobre segurança pública no Brasil. Segurança pública sempre é historicamente visto como uma ação de repressão ao mal, né, de repressão ao que impõe risco à coletividade, e nunca do ponto de vista do direito. Eu e você e nós aqui no estúdio temos todo o direito de andar pelas ruas sem ter o risco de ter o celular roubado. É óbvio que todo mundo se preocupa com isso. Ou o carro que a gente se esforça tanto e compra. Isso é uma preocupação do nosso povo, né? De trabalhar, ter um dinheirinho, comprar alguma coisa e não ser roubado ali. Agora, discutir as mazelas que levam a esse risco acontecer, isso é discutir segurança pública. Sim. O que leva uma cidade a ser mais ou menos segura? O que leva a uma realidade em que as mulheres são mais vítimas de crimes de violência nas ruas? Quais são as raízes do problema? Isso não se discute. Então, eu acho que esse pacote, feito como foi feito, apenas para recrudescer ainda mais as políticas de segurança, o excludente de ilicitude significa na prática que os policiais que cometem crimes, eles vão ser menos julgados, eles terão mais abertura para cometer crimes, para matar pessoas. Sim. Esse ano o Brasil já bateu o recorde de pessoas mortas pelas polícias. No Rio de Janeiro, 1/3 das pessoas vítimas de homicídio esse ano foram mortos pela polícia. Então, essa é a crítica, é uma parte da crítica que a gente tem ao pacote do Moro. Inclusive, essas críticas, você e outros representantes de movimentos negros levaram até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Isso aconteceu na quinta-feira passada, né? Sim. Assim que o pacote foi enunciado, a gente já tinha essa promessa, tanto de Bolsonaro quanto de Sérgio Moro. O movimento negro se reúne, escreve uma carta com a subscrição de mais de 40 organizações. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acata a denúncia e nos convoca para uma sessão extraordinária que aconteceu semana passada na Jamaica, em Kingston. Então foi uma comitiva de 14 representações de 10 organizações políticas do movimento negro diferentes,
10 mulheres, 4 homens de todas as regiões do país, uma comitiva histórica do movimento, em que a gente então pôde formular a nossa denúncia, além de excludente de ilicitude, outros itens desse pacote, que são absurdos, que vão levar a mais encarceramento e a mais violência da polícia, e não vai resolver o problema da segurança pública. Sim. E o que eu acho que o que mais foi forte nesse encontro é que a própria Comissão de Direitos Humanos, a comissão oficial, constrangeu os representantes do governo. Então, para quem quiser acompanhar, tem um link no YouTube com a íntegra daquele momento da comissão. Uma das comissionadas, ela chega a perguntar para os oficiais do Estado brasileiro se eles estavam falando do mesmo país. Sim. A gente separou um trechinho desse encontro, dessa denúncia que foi feita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vamos assistir, roda pra gente. Eu sou Aniele Franco, irmã de Marielle e hoje atual diretora do Instituto Marielle Franco. O contexto sócio-histórico brasileiro, alicerçado em uma lógica escravista e colonial, produziu um sistema de desigualdades estruturais no qual a população negra segue concentrada nas posições de menor prestígio, com muita dificuldade de mobilidade social e que se manifesta em prejuízos significativos no acesso a direitos sociais e à justiça. Situação que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tomou conhecimento durante sua última visita ao Brasil, ocorrida em novembro de 2018. O que viemos fazer aqui, portanto, é comunicar aos senhores e senhoras o aumento do quadro de violações de direitos. A chegada do atual presidente ao Poder Executivo, representando uma agenda conservadora e teocrática, produziu um incremento significativo da onda de ódio e violência racial que assola a população negra brasileira. Parte da agenda de precarização e criminalização da pobreza e da negritude se consolida com a apresentação do projeto de lei anticrime protocolado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em fevereiro deste ano. O projeto, que visa alterar pontos nevrálgicos do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral, quer consolidar a seletividade racial punitiva que é característica do nosso sistema penal. Aliás, o ministro da Justiça, em declaração recente, manifestou que a aprovação do seu projeto de lei 882/2019 auxiliaria na resolução do crime político e de ódio que ocasionou a morte da minha irmã, o que, na verdade, é uma falácia. Na lógica de Moro, as alterações propostas por ele auxiliaram na celeridade da apuração e execução da pena dos mandantes dos assassinos de Marielle Franco. Contudo, senhoras e senhores, gostaria de deixar evidente que esse projeto de lei não é uma solução contundente para o crime que provocou uma chaga profunda em minha família e na sociedade brasileira toda num conjunto. Ao contrário, a aprovação desse projeto significa a institucionalização de um cenário que minha irmã se dedicou a denunciar, combater e que, por essa razão, enquanto defensora dos direitos humanos, acabou lhe custando a vida. Como você vê a tramitação desse projeto? Porque chovem críticas em relação a esse projeto e o governo tem uma prioridade, que é a reforma da Previdência, tanto é que o pacote está sendo meio deixado de lado. Como você vê agora o futuro em relação a esse projeto? Bom, o governo tem dificuldades em conformar uma base que garanta tranquilidade para a aprovação de qualquer projeto. Essa confusão entre eles, para nós, é importante. Sim. Quanto mais durar, melhor. O movimento negro tem feito o seu trabalho, que é mobilizar bases sociais e a sua representação e fazer pressão no Congresso Nacional. Há um mês atrás, nós estivemos numa comitiva do movimento negro, numa coalizão negra em Brasília, em audiência com o Rodrigo Maia. E tratamos também na questão do pacote, entre outros assuntos. Fomos para a Jamaica agora e daqui 2 semanas voltamos a Brasília, provavelmente numa agenda com o presidente do Senado. O nosso trabalho é pressionar os congressistas para que eles não aprovem o projeto como está. No mínimo, que a gente possa retirar deles esses pontos mais absurdos. E há uma pressão permanente da sociedade, grupos diversos pressionando, porque não há nenhuma organização séria e nenhum estudo qualificado que endosse ou apoie o que está sendo proposto no projeto anticrime. Ele é um absurdo, porque ele não conversa com a realidade e não há nenhuma experiência no mundo que demonstre que mais violência, mais cadeia, polícia mais severa, mais mortos pela polícia resultem em paz social, em diminuição de criminalidade.
marginalidade. Exatamente o contrário, é o que a gente defende historicamente, né? Claro. Oportunidades, organização popular, trabalho, renda. É isso que vai, em médio e longo prazo, resolver o problema da segurança. Sim. E, ao mesmo tempo, está tendo esses cortes absurdos na educação, né? Claro. Então, totalmente não faz o menor sentido tanta pressão na segurança pública e esse retrocesso que a gente está tendo na educação, que é fundamental para que a gente tenha menos violência. Sim. A gente está falando de vários projetos que atacam a população e uma parcela mais vulnerável da população, que a gente sabe que é formada majoritariamente por pessoas mais pobres, pessoas negras, enfim. Inclusive, daí eu queria colocar aqui em discussão uma frase do jornalista e escritor Oswaldo Faustino, que já esteve aqui no estúdio com a gente, inclusive, discutindo. Ele falou assim: estamos vivendo um dos piores momentos do racismo brasileiro. Vocês concordam, Lívia? Eu acho que é uma reação, na verdade, né? Assim, eu acho que como eles veem que a gente, de certa forma, está mais consciente, mais organizado, a reação é mais violenta em todas as formas, né? Seja de forma de polícia, seja na hora de desaprovar projetos, seja na hora de inibir progressos que a gente estava vindo a encaminhar. Então, a gente está caminhando tanto, mas tem algumas coisas que não tem volta, né? Eu acho que tem algumas coisas, algumas lutas que eles não vão conseguir voltar para trás. Então, acho que é esse o conflito, né? Essa mediação. Claro. Douglas? O Oswaldo, grande amigo e professor Oswaldo Faustino. Sim. Eu concordo plenamente com Lívia e acrescento uma frase. Acho que a violência que eles nos impõem é proporcional ao medo que eles têm da gente. Tem nenhuma dúvida. E eles perceberam isso na prática, à medida em que a gente ocupou determinados espaços negados historicamente, sem considerar que a gente acha isso um avanço enorme. Não é que a vida ficou uma maravilha, nunca vivemos uma maravilha de vida. Agora, os pequenos passos que nós demos foi suficiente para transbordar um áudio que a gente sempre soube que esteve aí. Então, acho que nós temos que viver esse momento também, percebendo que embora seja trágico por um lado, é ao mesmo tempo desafiador historicamente, que nós estamos vivendo uma virada de página da história brasileira, em que as coisas não vão voltar como eram antes, Lívia, concordo plenamente, mas eles também não serão mais como eram antes, sabe? O tal do racismo enrustido, maquiado, não, é explícito. E Sueli Carneiro nos ajuda formulando sobre essa ideia. Ela diz, olha, nós estamos vivendo um momento em que o racismo ele vai ser cada vez mais explícito. Então não é mais o diálogo sobre a democracia racial, não se trata mais disso, porque a democracia racial sempre foi uma maquiagem à realidade racial brasileira. Isso, eles abriram mão disso, porque nós ocupamos lugares em que os obrigou a expor, a dizer, olha, não quero negros aqui. Não precisava falar essa frase, certo? Porque a gente não estava. Agora eles precisam dizer, porque nós estamos. E aí?